Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para mais uma conversa desse dia. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem, o quinto selo, e apoiá-lo com Apocalipse 22, aonde o profeta nos ensina algo extraordinário a respeito da manifestação do Filho do Homem, a respeito do ministério do profeta Elias aqui no tempo do fim, quando a palavra de Deus seria revelada ao seu povo de uma forma extraordinária. Eu admito que para dar crédito à mensagem do profeta, como ela foi pregada, como ela foi manifestada, e a própria vida que manifestou o profeta precisa de graça, precisa da revelação do Senhor Jesus Cristo, porque toda a mensagem ela aponta para Cristo, ela não aponta para o profeta não é, a mensagem ela não é, o Mombrano não é o fim em si mesmo, ele apontou para Cristo o tempo todo, e Cristo é a palavra manifestada. É isso que toda a Bíblia, para onde toda a Bíblia aponta, ela aponta para Cristo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Por isso o profeta disse que haveria uma nova era efesiana. Por quê? Porque ali no livro de Efésios está a grande revelação da manifestação do grande mistério de Deus, Deus mesmo expressado ou expressando-se a si mesmo através de um vaso humano, através do corpo, palavra do Filho do Homem, Deus mesmo materializado de acordo com a profecia, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis saber qual é, ou quis revelar qual é a glória desse mistério. Então o profeta abre um grande mistério dentro do quinto selo, a respeito daquele anjo que falava com João, que revelava a João o livro de Apocalipse, que apontava para ele as escrituras, que dizia o que ele tinha que escrever, veja, e o que ele deveria colocar em forma de símbolos, o que ele deveria selar. E o profeta Mombrano abre um grande mistério dentro do quinto selo. Veja, isso é algo somente para eleitos, isso é somente para um povo especial que tem recebido de Deus a graça de receber uma fé igualmente preciosa. Esses que estão abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, esses que podem compreender os mistérios da palavra. Veja, Cristo, veja, Ele mesmo, Jesus Cristo, manifestado em carne humana, através do seu vaso. Veja, o espírito de profecia encarnado na igreja. Isso é algo muito maravilhoso. Veja o que diz a Escritura em Apocalipse 22, verso 6. Veja, o anjo estava ministrando para João. Veja, e disse-me, veja, o anjo que falava com João, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No verso 7, veja, o Espírito Santo, Cristo, que está ministrando a palavra para João, através do anjo, veja o que diz Cristo. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja, Cristo falando através do anjo, usando a primeira pessoa do singular. Eu, pronome pessoal, eu presto venho. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Quando o anjo disse,
eis que presto venho, João pensou que era o próprio Jesus Cristo em pessoa que estava diante dele. E por isso ele quis adorar o anjo. Mas o anjo disse, veja, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui está a grande verdade, que a verdadeira igreja nunca seria enganada e ela jamais adoraria a um homem. Ela pode rasgar o véu e ver o que está atrás da pele humana. Atrás da pele está Cristo. A pele não é objeto de nossa adoração. O vaso de barro não é objeto de nossa adoração. O objeto de nossa adoração é Cristo, o Espírito Santo, que está falando através do seu anjo. E quem é esse anjo aqui? Esse anjo é um profeta? A própria Bíblia diz que sim. Ele disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro. Veja, em Apocalipse 10, quando o anjo forte desceu do céu e 7 trovões falaram as suas vozes, este anjo disse, não escreva, sela. Mas aqui agora, veja, em Apocalipse 22, depois que sua igreja já está casada, ela já se aprontou de acordo com o Apocalipse 19, ela já conheceu o mistério da palavra feita carne, o anjo disse, não seles, não é mais necessário, eles não vão tropeçar, eles não cometerão idolatria, eles não vão mais ser enganados, eles romperam o véu, eles foram atrás da pele humana, lá onde está a palavra feita carne, lá onde está o poder vivificador, lá onde está o maná que não desvanece, lá onde está a voz do sangue, lá onde está a glória da Shekinah, eles não vão mais se confundir, não seles. Veja, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça justiça ainda, ou faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda, e eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, quem está falando através do seu anjo? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os mesmos sinais e maravilhas que foram feitas ou feitos através de Jesus Cristo no passado, se repetiram outra vez aqui no tempo do fim, no ministério do Filho do Homem. Veja, porque Ele é o primeiro e o último. Por isso que Abraão divide o sacrifício em Gênesis 14, Gênesis 15, em 2 partes, para assinalar que tanto uma parte quanto a outra é o mesmo Jesus Cristo. Como aquele sacerdote tomava 2 pombas ou 2 rolas, como quiser, degolava uma e espargia o sangue em cima da segunda. As 2 representam a Cristo, a que morreu e a que retorna salpicada de sangue. Os 2 bodes emissários, o que morreu é Cristo e o que levou nossos pecados para longe também é Cristo. Essa é a Bíblia. Então veja o que diz o profeta na mensagem, o 5º selo. O próprio Mombrana fala sobre isso. Veja, 203, parágrafo, 5º selo. Vocês creem que o tempo, até mesmo em João, na ilha de Patmos, que esta mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo, um ser celestial. Veja, você sabe, um anjo é um mensageiro, referindo-se agora ao anjo terreno. Mas sabiam que o mensageiro foi um profeta? Malaquias 4, eis que vos envia o profeta Elias. Ou então, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Ou, como foi nos dias de Noé. Noé era um profeta. Como foi nos dias de Ló. Abraão era um profeta. O anjo que veio a Abraão
era um profeta, o espírito de profecia. Veja, nós nunca adoraríamos o profeta, esse não é objeto de nossa adoração. Veja, a congregação diz amém. Vamos provar. O Umbanda agora pega Apocalipse 22 para provar o que eu estou dizendo. Apocalipse 22, vejamos se era uma águia. Sim, sem dúvida. Ele era um anjo, ele era um mensageiro, mas foi um profeta que revelou este livro inteiro de Apocalipse para ele, João. Que coisa extraordinária! Olha, eu não estou te evangelizando, só estou te mostrando quão grande é a mensagem, quão grande é esta mensagem para quem crê nela. Então, seguindo aqui, Apocalipse 22, verso 9, veja, lá está escrito, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou um dos conservos teus e de teus irmãos o profeta, ou um profeta. Observa o que João viu. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Agora, ele está encerrando, e este é o último capítulo, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava, que mais mostrava para o adorar. E ele, veja, então, o anjo, veja, nenhum profeta verdadeiro seria adorado ou mensageiro de qualquer tipo, isso é a Deus somente. William Branham não é objeto de nossa adoração, jamais, nenhum homem, jamais. Cristo, ele é o objeto da nossa adoração. Veja, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Então o anjo que falava com João era um profeta. E dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Está vendo? Agora, o livro era tão importante que é a palavra de Deus. Agora observe, e quando a palavra de Deus é trazida, ela tem de ser trazida pelo profeta, porque é a esse que a palavra de Deus vem. Veja, 211, toda a palavra de Deus é trazida, a Bíblia não muda o sistema de modo algum. Veja, é a mesma coisa, tem de vir a esse vidente que estamos esperando chegar. Agora note Apocalipse 10, de 1 a 7. Irmão, eu espero que isso te ajude um pouco. Ontem falamos a respeito de provando sua palavra. Veja, parágrafo 236, provando sua palavra, para provar o que está sendo dito. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem de ser a palavra, e ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Vamos para a ceia das bodas. Jesus Cristo, através do seu vaso, falando com João e falando conosco através da mensagem, para abrir nosso entendimento da grandeza que é essa revelação, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. Até breve, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.